noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta segunda-feira, pós-quinta rodada do campeonato estadual, onde a dupla Grenal saiu derrotada. O Grêmio perdeu no sábado, horário de boate, 9h30 da noite, o jogo terminou 11h30. Muita gente ficou a pé, não tinha como sair, porque não tinha mais Transurb e tudo mais, muita reclamação. Aliás, podiam combinar, né, com o Transurb. Eu duvido que o Transurb não atrase em 15, 20, 30 minutos a última partida. Não teria porquê, né? Agora, se foi má vontade do Transurb, lamentável, né? Tem que servir a população. E, aliás, muita gente apostou que daria 5, 6 mil. Quando nós anunciamos aqui, provocamos a direção do Grêmio, durante uma semana toda, tem que fazer promoção, tem que fazer promoção. E feita a promoção, eu mesmo na Rádio Grenal fiz uma aposta, que iria pelo menos 12 mil. Foram 13 mil torcedores do Grêmio. Além da boa fase que viveu o Grêmio no final do ano, a curiosidade em conhecer a arena, a volta dos titulares, fazia crer que mesmo num sábado à noite, meio de feriado, o Grêmio pudesse ter um bom público. Pelo jeito, nem o Grêmio acreditou, nem o Transurb acreditou. De qualquer forma, tem que haver comunicado prévio, tem que haver pedido, e eu imagino que alguém da Arena Porto Alegrense, né, fizesse esse serviço, porque senão o torcedor fica à deriva. Bom, de qualquer forma, o Grêmio perdeu no sábado, 1-0, gol de pênalti. Jean-Pierre foi o árbitro, criticado pelo Grêmio, que teria deixado de marcar pelo menos um pênalti em favor do Grêmio. E o Roger Goulart foi o árbitro, criticado pelo Internacional, em Inter e Brasil de Pelotas, expulsou de forma injusta o lateral direito, Juan. Eu não sei se faria muita diferença, com 11 ou com 10, porque o Juan também... É que esses meninos, esses jovens, tem que ter cuidado. Serve também para o Leonardo Gomes, lateral direito do Grêmio, que também não disse a que veio ainda. É um jovem, já atuou na direita, já atuou na esquerda, já sumiu do mapa. Hoje é terceiro lateral direito, perde para um senhor de 39 anos, 38 para 39 anos, perde para o Madison, que chegou por decreto como titular, vindo do Vasco da Gama, e até agora também não apresentou bola para ser titular do Grêmio, e vira a terceira opção na lateral direita. E por falar em lateral direita, né, não é bom ver um lateral direito que sabe jogar, né? O Edilson, que o Grêmio deixou sair daqui por 30% do Alisson e 30% do Tony Anderson. Então o Grêmio deixou, depois de dizer que cobraria a multa do Cruzeiro, de insistir que o jogador não iria, o Cruzeiro estava se apresentando, o Edilson estava se apresentando no Cruzeiro e o Grêmio aqui ainda não confirmava a sua saída. Então, convenhamos, o Grêmio fez um péssimo negócio deixando o Edilson sair. Ah, mas o jogador força a barra. Todo dia tem um jogador forçando a barra. Quem é que não quer jogar no Grêmio? Campeão da Copa do Brasil em 2016. Campeão da Taça Libertadores da América em 2017. Faltou um bom traquejo aí por parte do vice-presidente de futebol. Aliás, tomou um xixi do Edilson naquela gravação que ele mandou para o Buiú lá, torcedor da Geral. Dentro que o Grêmio não fez o menor esforço, que o Odorico só fazia M, essas coisas todas que todo mundo ouviu aí, que não precisa eu repetir. E eu insisto nisso porque é patrimônio do Grêmio, o Edilson era patrimônio do Grêmio, e o Grêmio deixou sair com muita facilidade, depois de dizer que ele não sairia de graça. Foi quase de graça. Estamos aqui com o Luiz Eduardo Paluga, ex-conselheiro do Internacional. Daqui a pouco chega o Evandro Krebs, conselheiro do Grêmio. Vamos falar de futebol, dessa sequência, não sei se interminável, do Internacional, né? O futebol tem mostrado que, na verdade, mesmo direções mais competentes, mesmo mostrando direções menos competentes ou mais incompetentes, como queiram, o futebol tem sido cíclico aqui no Rio Grande do Sul, né? E nunca a gangorra se estabeleceu assim, ó, de uma forma tão acentuada. Primeiro era o Internacional, que estava muito acima do Grêmio, divisões de base, campeão de tudo, 100 mil sócios. Agora, o Grêmio, que está buscando a estabilidade econômica, jogadores valorizados. Antes, eu mesmo especulei que o Dourado poderia ter sido vendido por uma Babilônia de dinheiro. Na época, 100 milhões era muito dinheiro. Hoje, por exemplo,
100 milhões é o que custa o Luan. 200 milhões quase custa o Arthur. Pelo menos o Grêmio quer receber isso ou parecido com isso. Mas na época o Inter poderia ter sido campeão da Taça Libertadores da América. Mas eu não vou explicar aí, porque virou chacota já, virou brincadeira esse negócio dos 100 milhões do Dourado. Não vou ficar chovendo no molhado. O que eu quero dizer é que na época o Inter estava em cima, né? Na gangorra. Tinha jogadores para vender, como esse Alan Costa aí, que o Sonda pegou um pedaço, segue ainda encostado no Internacional, pegou um pedaço dele, um pedaço do Sacha, um pedaço do Valdívia e um pedaço do Rodrigo Dourado. E deram um sarrafo no presidente Giovanni Luiz, que deu um pedacinho de cada um para poder fechar aquela folha e entregar o clube mais administrável para a direção Vitório Pífero. De qualquer forma, agora é o Grêmio que está em cima, né? Ganhou Copa do Brasil, ganhou Libertadores da América, um grupo valorizado, buscando a estabilidade. Como é que você vê essa sequência, essa alternância aí, Luiz Eduardo Paluga? Boa noite. Boa noite, Rec. Nosso colega, torcida colorada. Eu já vim aqui em programas anteriores e frisei que até hoje a gente não acredita como conseguiram rebaixar o clube, né? O Inter primeiro não tinha um time para cair, não tinha um time, fizeram uma força absurda. Olha, se a gente pegar a limpeza que o Inter fez e a falta de mercado para alguns jogadores, olha, não sei se não tinha time para cair. Mas o Eduardo Henrique ninguém quer. Não. O Alan Costa ninguém quer. Tá, mas olha quantos outros times tinham abaixo do Inter. O Seiras está com uma dificuldade enorme, vai voltar para o time de onde ele veio. Quantos outros times tinham abaixo do Inter que eram pior que o Inter? O Bob não estava naquela época. Não, estava sim. Estava também. Tava, claro. Tava também. Ficando louco. Bob estava. Mas mesmo assim, se tivesse... E mesmo se tivesse o pior time, tinha que suar sangue para não deixar cair. Ah, bom, aí já é outra história. Se não, mas futebol se faz assim também, agora, né? depois nós começamos a entender o porquê o Internacional caiu, né? Entrou até Ministério Público na parada. Eu sou obrigado a voltar. Em 2015 eu pedi demissão da base. Quando eu fui diretor da base lá em 2006, 2007, até abril de 2010, contratos de jogadores passavam pela mão da gente. E eu era diretor do Sub-13, Mirim, Infantil, e passava eu como diretor do Júnior, não passava o contrato. E aí foi vendido, e aí eu dizia ainda, foi vendido o Rogério, que era da seleção brasileira, para a Itália, foi vendido o Alan para o Liverpool, tá? E aí, um belo dia, falou para o presidente, mas tem 3 laterais na frente. Não tem, presidente. O lateral que tem na frente é o Iago. E está aí o Iago. Entendeu? O Iago, eu acho que vai resolver o problema lateral direito, a nossa, né? Agora. Porque o Guri é muito bom jogador. Você acha que ele vai para a direita? Não. Eu estou dizendo que ele pode vir a resolver na lateral direita. Mas na direita tem 3 candidatos e 2 improvisados. O Edenilson e o Fabinho. A gente, como ex-conselheiro, ex-dirigente, a gente tem que ter muito cuidado, né? Eu não vou citar nome, mas o Iago já agora no jogo, quando ele caiu para o lateral direito, ele foi muito melhor do que o lateral que vinha jogando. E o Guri é perna esquerda, né? Ele jogou com nós na Alemanha também, foi muito bem, né? E teve outros jogadores que jogaram na Alemanha e não foram tão bem aqui no... Bom, você acha que ele está indo bem nos profissionais? O Iago? Acho que ele está quebrando o galho. Não, mas tem que ter sequência, né? Ontem foi um jogo perturbado, né? E jogar lá no Bento Freitas é ruim de jogar lá, é ruim de jogar com o time titular, é ruim, é bafo na nuca o tempo todo, né? Não jogou bem? Sim, concordo. Agora, que é ruim de jogar E outra, para minha surpresa, fazia 22 anos que o Brasil não ganhava do Inter lá. Essa estatística não traduz a dificuldade do jogo, né? Não, com certeza. Patico fez o último gol. 96. E o Klemer, nosso amigo da base do Internacional também, está fazendo um baita trabalho. O Klemer merece. Em seguidinha vai retar. Não falando mal do Brasil. O Brasil é um clube que eu admiro muito, a torcida chavante, Deus o livre. Mas o Klemer vai estar no clube de ponta aí do Brasil ligeirinho aí. E ele vem se preparando também, né? E em falar em se preparar, eu gosto muito de voltar a essa tecla também. O próprio Odair. O Odair, de vez em quando, tu vê nas redes sociais que o Odair é criticado.
O Odair é um ex-jogador que estudou para estar na função que ele está, conhece os meandros do clube da base e do profissional como poucos, né? E é 10 vezes melhor do que o último treinador que a gente teve. O Caíco foi campeão com nós lá na Alemanha. O Caíco era o treinador nosso lá na Alemanha quando nós fomos jogar. Né? Nós ficamos num torneio, nós somos campeões. O Caíco é treinador e o outro é do torneio do Borussia, que a gente pegou vários times da Europa. Aí nós ficamos em terceiro. E o Caíco foi outro cara que também, ex-jogador, nos deu o título da Copa do Brasil e estava fazendo um baita no trabalho como auxiliar técnico na Sub-20. É uma boa e pessoa, também, Caíco. não, gente finíssima. É. E outra, estudou, educado, sabe? Na tratativa com a direção. Cara, assim, tanto não é à toa que eles pensaram ele, hoje ele é auxiliar profissional. Então tem mérito também, né? E outra, o nosso time profissional hoje, a comissão técnica, é recheado de cara da base. Do scout, tem o David Bandeira, que também foi meu treinador em 2006, 2007, 2008, 2009, né? Então tá, preparador físico, o Volpe tá lá e tem tantos outros, preparador de goleiro. Então, isso que a gente tem que fazer agora. Vai ser um ano difícil de novo, né? Como eu sabia que no início do ano de 2017. 15. Não, 17. Agora, ano passado. Eu vim aqui no programa no início do ano, te comentei, para alugar um pé nas costas. Não é. Não é. Né? Também é inadmissível a gente não ser campeão, né, de um certame que a gente não merecia estar, mas não ser campeão em cima do América, também não gostei disso. Né? Apesar que é um título que não faria falta no nosso museu, mas era um título que levaria para oitavas da Copa do Brasil e entraria um dinheiro a mais. Mas tá bem, mas de repente, não indo para as oitavas da Copa do Brasil, o dinheiro a mais, só prêmio não tem. Série B não tem prêmio. O dinheirinho a mais só vai vir se o Inter ganhar agora, de fase a fase, na Copa do Brasil. A Copa do Brasil estão pagando 50 milhões agora, é isso? Mas para o campeão. 50 campeão. milhões pro campeão, E o só vice? pelo título. O vice ganha 20. Até lá, quem for acumulando dinheiro, entrar na primeira fase, vai ganhar 67 e uns quebrados. Aham. O Internacional já ganhou 1 milhão, né? Ganhou 1 milhão. Vai para 1.400, né? Depois 1.800. Então, o dinheirinho é esse de não ter classificado. Não sei se o América Mineiro não está lamentando de estar entrando lá na frente. Apesar de que Ou eu não, acho que garante já um inicial bom, né? Daqui a pouco pode ser eliminado numa primeira, numa segunda fase. Mas não o caso do Inter. O inicial lá das oitavas, O inicial é melhor. Eu vou buscar aqui as cotas da Copa E no do Brasil. gauchão, quanto é que vai ganhar o campeão? Sabe? não, o campeão é só do interior. O campeão do interior ganha 200 mil. Os clubes do interior que avançarem entre os 8 ganham 100 mil cada um. Grêmio e Inter tem os 13 milhões da TV. Ah, 13 milhões já com Já está na cota. Não, incluindo todos os canais. Tanto fechado, pay-per-view e transmissão em TV aberta. O Inter ganhou 1 milhão na primeira fase da Copa do Brasil. Nesta segunda fase, por disputar, ganhou 1 milhão e 200. O América Mineiro, que foi citado, que já está lá na quinta fase da Copa do Brasil, por disputar a quinta fase, ele vai ganhar 2 milhões e 400. Então ele garante que ele já parte dessa faixa um pouco maior, ele não passa por essas intermediárias. Mas eu acho que para o Inter quanto mais jogar, mesmo tomando pau, mesmo não mostrando grandes virtudes, o Internacional vai acomodando as melancias. E vou te dizer, a vassourinha segue pegando, né? O Internacional agora mandou o Valdívia para o São Paulo, não sei se é mandar, ficou um clima meio gozado lá com a direção e o Valdívia, parece que com essa direção ele não joga mais, só que ele tem contrato com o Internacional até 2020. E o Internacional hoje também, ontem na verdade, hoje terminou a negociação, emprestou o Marquinhos para o América Mineiro. Agora só restam 4 come-dorme. Come-dorme não é culpa dos jogadores, estão me assistindo, Sim, não é falta de respeito, é que estão lá sem ter o que fazer, vão ter que arrumar uma feição. Eduardo Henrique, Serras, o Bob e o Alan Costa. Vê que o Internacional contratou um jogador de seleção venezuelana, está encostado. O Alan Costa jogou até uma semifinal de Libertadores da América, está encostado.
Fernando Bob, um dos destaques do Campeonato Paulista, está encostado. E esse Eduardo Henrique é o Eduardo Henrique. Né? Sim. Esse aí eu não entendi. Era rebarba da rebarba no Atlético Mineiro e o Internacional foi buscar. Eu entendi. Tu entendeu? Então Sim. me conta depois. O que eu ia falar. No jogo de ontem, para vocês, quem foi o melhor jogador em campo? Melhor jogador em campo poderia ter sido o Lomba. Fez 3 defesas espetaculares. Para mim, o melhor em campo foi o número 11 do Brasil de Pelotas. Tem um nome diferente. Tem um Y no meio até. Cleison? Não é Cleison. É um nome diferente. Aliás, até serve de dica aí pro Grêmio, para abrir o olho, porque jogador bem... E entrou um menino de 16 Calisson. anos ontem. Calisson. Hein? Calisson. E entrou um menino de 16 anos ontem, né? O Clemeiro botou o guri de 16 anos jogar. O time do Brasil. Sim, o Internacional tirou 3 jogadores do Brasil. O Inter não, o acordo, né? Não vou achar que foi sacanagem do Inter. A negociação tirou. Sim, mas a minha opinião, tinha que deixar jogar até para ver. Até para ver. Aí eu vou te dar um exemplo, que o Evandro Kleber já vai participar conosco aqui também. Mossoró vai dividir uma bola com o Potker, que custou 4 milhões para o Internacional aí, e lesiona o Potker. Quem se arrebenta é o Mossoró, não é o Potker. Ah, pois é, mas aí é o seguinte, se dá o azar, vão dizer, aquele guri que estava emprestado, o Arthur, dá uma patada e faz um gol do meio da rua. Como é que fica? É complicado isso. Agora, quando a CBF vedava, isso aí durou pouco tempo. A CBF proibiu pouco tempo. Empresta, os caras vão jogar. Tanto é que o Guilherme jogou contra o Grêmio, né, e quase lesionou o Edilson. Deu um quiprocó, inclusive, no final da partida. E o Guilherme fazia até sinal. Eu sou daqui, eu pertenço pro Grêmio, não tem sacanagem nenhuma. Claro. É jogo, eu tô me esmerando. Então. Eu acho que quem tá pedindo passagem é o Thales, o zagueiro. Tá bem demais na minha concepção. E vou dizer mais, para mim, se o Moledo afinar, se o Moledo vier realmente como estão dizendo, para mim a zaga é os dois. Cai o Cuesta e cai o Alemão. Outra situação. E para mim quem foi o melhor em campo foi o Alemão Charles. Vocês não acharam isso aí? O Charles teve uma boa atuação, mas o Lomba acabou se destacando mais. Essa questão do acordo de cavalheiros, Rec, nos anos de 2015 e 2016, no Regulamento Nacional de Registro de Transferências que a CBF proibiu. Em 17, voltou atrás, retirou essa proibição, por isso que os clubes voltam a colocar nos contratos. Não sei o que o Evandro Krebs acha. O Paluga pode falar também. Eu acho, o Paluga disse que deixaria os meninos jogar. Eu acho bem razoável, porque antigamente não tinha esse negócio de emprestar de graça e ainda pagar metade do salário. Quer dizer, o clube produz jogadores, tem um elenco volumoso, empresta de graça e aí sofre um gol do jogador que emprestou. Quer dizer, então não existe. Quer dizer, tem que ter uma certa compreensão, inclusive, de quem está recebendo o jogador, que não pode, né? Não pode, assinou, não pode. E agora a própria CBF se deu conta. O Internacional paga o salário dos meninos, o Internacional, metade dos salários, cede de graça, antigamente se cobrava pelo empréstimo. Então, eu acho que está razoável essa determinação. Não sei o que tu acha. Boa noite. O que eu acho? Esqueci o telefone ligado, me desculpem aí. Olha, Rec, eu vou estar sempre de acordo com o Paluga nessas questões envolvendo categorias de base, porque dos meus amigos mais próximos, assim, poucas pessoas têm conhecimento e experiência que o Paluga tem na formação de atletas, né? Eu acho que ele está certo. Eu acho que tu está certo também, Rec. Não, o Paluga acha que os guris deviam jogar. Não. Sim, tá. E tu estás defendendo, na realidade, que tem que se cumprir o acordo de cavalheiro. Também não achava tão esdrúxulo jogar. É que é um risco mais para os meninos mesmo. O Alisson Farias, por exemplo, sonha em voltar para o Internacional, agora quer botar a cabeça no lugar e tudo mais. Vai lá e detona com o Internacional. Não sei, é uma situação constrangedora. Olha, Rec, eu tô junto com o Paluga nessa, Rec, tá? Eu acho assim, ó. Eu acho que... Mas tu vai pagar pela tua desgraça, então. Não, mas não é pagar pela desgraça, entendeu? Porque o assim, Inter perdeu igual, né? Porque isso aí, ó... Com os meninos, os meninos perderam igual. Mas, Rec,
veja o seguinte, tá? É evidente que o clube que está recebendo esses atletas está recebendo o benefício da gratuidade, de ter os jogadores sendo cedidos, né, sem nenhum ônus, né, em termos de custo, de valor de empréstimo e tudo mais. Agora, para o clube, né, que está emprestando, é a grande oportunidade de dar visibilidade, de dar continuidade a esses jogadores, né, a ver a forma como eles vão se desenvolver numa outra turma, uma outra exigência, pegando experiência. Quer dizer, isso é uma escola, Rec. Né? É uma escola que o clube grande paga, né, para que ele tenha essa oportunidade, sem o risco aquele de tu teres que colocar o atleta, né, com uma exigência muito maior, ainda numa fase, numa etapa de formação, e que muitas vezes, se isso aí não for no momento, não vale pro Arthur, né? Se isso não for no momento adequado, né, isso pode queimar o jogador, né, pode encerrar aquela carteira Me dá uma dele. parte aí. Essa regra não vale pro Arthur, né? Ainda bem que ele não foi pro Ceará o ano que passado, senão ele ia ser campeão da Libertadores da América. Se essa tua regra vale para todo mundo, ele ia pro Ceará. Não, mas quando não tem ainda espaço para ele dentro do grupo... Tanto é que ele queria ir pro Ceará, ele queria jogar. Mas acabou ficando. Somebody love, né? Somebody love. Joga muito seguri aí. Mas vamos lá. Eu não vou dizer qual jogador, né? Mas tem um desses jogadores que não tem sangue. E aí, se botasse para jogar contra o Internacional... O Alisson Farias não pode ser. Eu não disse. O Mossoró é marcador. Não. O outro é lateral fogoso. Aí pode ser. Pode ser o Alisson Farias. Pode ser que um desses jogadores... Não disse dizendo. Não disse. Não, é palavra aqui, ó. Mas ele tem bola. Aqui, ó. Esse aí tem conserto. Não, telespectador. Quem tá falando é o REC. Eu não falei o nome de ninguém. Só para deixar claro. E esse... A gente peca por pensamento também. Não, tudo bem, não me xinga. Mas enfim, o que eu queria dizer, se aí tu bota esse menino para jogar contra o clube que é o dono do passe, e esse menino bota sangue nos olhos, quando ele voltar agora eu quero que tu jogue conforme aquele jogo que eu já tenho um parâmetro como tu tem que fazer agora. Agora eu quero que tu jogue, não o diretor no caso, né? Mas tu conversa com o coordenador, tu fala com um preparador físico, tu fala com o treinador e faz chegar esse recado. Não, o jogador ele tem que estar bem, né, Paluga? Né? Isso aí tem assim, ó, evidente que tu tens mas que é uma avaliação dele jogador, também, que nem tu falaste. Claro, é uma avaliação. Tu tá avaliando o menino ali. Claro. Então eu vou te dar vários exemplos de que isso aí pode ser uma boa teoria e pode ser uma bomba mesmo. Adiantou o que o Internacional emprestar o Lucas Lima? Adiantou o que o Internacional fazer o Sacha se aprimorar lá no Goiás? Adiantou o que o Internacional emprestar o Valdívia pro Atlético? Tu acha isso ruim? Tu acha isso ruim? Lima, o Grêmio trouxe de volta. Ei. O Grêmio eu não entendi. O Grêmio ameaçou trazer de volta, repassou para Chapecoense. Né, tu acha isso ruim? Meio que inexplicável. Sabe o baixinho esse, o Ronald? É. O Ronald esse foi atleta meu também quando eu era diretor lá. O Ronald foi emprestado para Tailândia. Tu acha isso ruim? Tu emprestar para o Santos, para não sei quem, para Figueirense. Emprestar. Foi para Tailândia. Mas também Tailândia, ou um país parecido lá. O que... Nada contra o doutor Renan Marcel Oliveira. Não, o doutor Renan não participou disso aí. Não, mas o doutor Renan... Até vou chancelar. Um abraço pro Renan, se ele tá assistindo. O Renan não mas o Renan não gosta de baixinho. Não, eu concordo com isso aí. Ele quer mandar tudo de baixinho. Ele disse, Palugo, quem tu quer? É 1,70 pra cima, ele disse. Ele disse que olha a mão do cara, vai se os ossos vão crescer. O jogador não vai crescer, ele outra profissão. Lá nos coletivos, o que tu quer? Eu também não gosto de jogador baixinho. Não, jogador baixinho, Rec, tem que ser craque. Tem que ser craque, é isso aí. Claro, tem que ser craque. Segura é um bom jogador, cara. Segura é bom jogador. Jogador grande, médio, tá? Sempre tem espaço. Agora, baixinho tem que ser Eu não vou gostar do D'Alessandro. D'Alessandro Aldo não é. D'Alessandro foi o maior 10 em nossa história. Maior 10. Eu não vou... Não, eu sou do débil mental, me desculpa. Né? Agora, eu prefiro jogador alto. Vamos ver o que o Internacional Agora o Odair experimentou tudo que foi tipo de formação. Não tinha o Wellington Silva. Agora colocou o Wellington Silva no time e ficou do meio para frente. Dourado, Edenilson, D'Alessandro, Potker, Damião e o Wellington Silva. Claro que se o Wellington Silva e o Potker não marcarem, eles vão matar o velho de tanto correr.
O Edenilson às vezes vai e não volta. Isso aí é um time de ocasião, Rec. Já que nós estamos falando... Isso aí é pra jogar gauchão. Não, E olhe lá, no Grenal ele não vai entrar faceirinho assim. Ah, não entra. Então não adianta, Rec. O Grêmio tem 3 marcadores na meia cancha. Não adianta tu apostares, tá? Numa escalação, Não, mas você vai apostar agora contra. numa estrutura de time que vai servir para tu jogar contra os times pequenos no gauchão. Isso aí é perda de tempo para mim. Eu acho que tem que montar uma base. Eu acho que é perda de tempo. Tu tem que montar uma base para o brasileiro, para a Copa do Brasil, tá? Mas o gauchão serve para isso. É isso aí. Mas... É para tu saberes com quem tu não podes contar. Eu não estou dizendo que Eu até não vi bem quem é que treinou. Se entrou, Mas antes de tu falar, eu queria falar o meu... Se entrou o Patrick ou se volta o Edenilson. Porque não cabe o 12. Treinou o Patrick na esquerda. É que eram 10 nos times. Mas aí é o seguinte, o Patrick treinou na esquerda, mas se jogar o Wellington Silva... Não, é que o Wellington Silva participou da atividade com os titulares, não no suposto time titular. Daqui a pouco vai ser, se não puder jogar o Wendel, pode jogar o Iago na direita com o Patrick na esquerda. Então eu não acredito que ele vai queimar todos os laterais direitos. Porque uma coisa, Rec, é o Renato, por exemplo, fazer esse tipo de experiência. Tá? Num determinado jogo, entrar com mais atacantes, enfim, com um time mais faceiro, isso e aquilo, tá? Por quê? Porque já tem uma estrutura de time, tem uma equipe base. Tá? Agora, o Internacional está em busca de identidade. É isso aí. Perfeito. Tá? Então, antes de tu trazeres opções alternativas, tu tens que montar um time. Um time que vai ser o time do ano. Depois do time montado, tu vai começar a buscar alternativas. Eu acho que terminou. Escalação, acho que terminou a experiência. Não, mas ele disse, não precisa então nem tá. achar. Então, né? não, mas eu não ouvi. Ele disse oficialmente. Eu não vi. Acabou a festinha. Eu acho que ele deu tempo para cada um jogar, né? Eu não ouvi isso aí, não tô... Não, ontem ele deu entrevista. Então, Depois eu acho que acabou. Eu acho que ele já sabe do... Então, o time titular do Internacional em tese... Eu queria dizer antes de tu falar. Diga, então Tô diga. dizendo o meu time, né? Tá, pode ser. Se voltar o Moledo fininho, eu para mim jogo o Moledo e o... Mas o Moledo nunca foi fininho, hein? Não, mas eu gosto do... Eu gosto do rapaz. Moledo e Cláudio? Moledo, não. E o esse que eu Cuesta. falei. Cuesta. O Thales. Thales. Joga os dois. Ah, tu quer tirar a dupla titular? Joga os dois. Joga os dois para mim. Mas Se tira o ele- zagueiro que habla. Não é problema. Nós temos Tem que Alessandro. jogar, não é hablar. É, isso. Tem que Tenemos- jogar. Aí, eu na direita fico uma incógnita, porque se eu falar que eles vão dizer que eu sou louco. Mas bota... Então diz. Não. Tu tá Não, aqui não. Montando teu time, não pode jogar Não, com a 10. direita elas vão deixar solto pra você botar quem Então vocês vai jogar quiser. com 10, tá bom. O Internacional Tá. ontem perdeu com 10. Vai me xingar de novo? O lateral direito ontem foi expulso, o Inter perdeu sem lateral direito. Tá bom. Aí Maurício, joga Iago. Maurício. Joga Iago. Maurício, direita. é que o Internacional, esquerda? como não disputa a competição sul-americana, não precisa de jogador que fale espanhol. Entendeu? né? O Paluga está sendo um cara objetivo, prático para ele. mas para aí. Pô, tá aberto o sarrafo. Já tá pipocando. Se tá aberto o sarrafo, nós vamos bater também. Porque no gauchão também cai, né? Não cai? Ou só cai no brasileiro? Ah, tu acredita nisso? Vai ficar com o nariz... Posso falar? Posso falar um pouquinho aqui ou não posso? Ou só o Krebs pode falar? Ele só deu uma cornetinha. Pois é, direto. o dele também. Tá, mas olha aqui, ó. Tá, mas Iago. Não. Iago na esquerda. Goleiro. Começa Não, com o goleiro é o... É quem? É o titular, o Danilo Fernandes. Danilo. Tá. Na esquerda. direita. Na direita eu vou deixar pro final. Tá. Iago joga o primeiro volante. O alemão Charles, que é a primeira bola dele. A dupla de zagueiro tu já deu aí. Sim. Joga o Iago na esquerda, joga o primeiro volante. O Charles. Atirou o Dourado. Não, calma. Calma, tu vai entender o porquê. Segundo, joga Denilson Dourado. Ou terceiro, joga Denilson Dourado. Na minha concepção, como o Dourado tá com menos perna, joga o Dourado na terceira. Deixa o gringo correr 5 metros pro meio para cá e 5 metros para frente. Não precisa marcar ninguém. Deixa os 3 marcando para ele. E joga Potker e Nico. E o lateral direito vocês botam quem vocês quiserem. Mas quem que tu quer colocar? O teu? Não, eu não vou dizer não. Quer dizer, o Inter contrata dois... Eu, pra mim, eu boto centroavantes. Camilo. Eu boto Camilo lateral direito. Testa esse time e bota Camilo a jogar. E deixa os caras cuidar do espaço que ele vai criar atrás. Ele vai criar um espaço atrás. Tu tendencia os teus volantes a cuidar da retaguarda dele. E deixa o cara jogar. Qualquer time tem que treinar, né? Claro que sim. Claro. Mas tô dando uma... E Mas pra eu vou- isso eu vou te serve o dizer- gauchão. E pra isso serve o gauchão. Eu vou te E pra dizer- isso serve a semana inteira pra te treinar. Pô, na tese do Evandro, que eu há poucos dias defendi também,
de que o Internacional tem que se preparar para jogar no Morumbi, tem que jogar no Allianz Arena, tem que jogar no Mineirão. Eu acho que o time que ele vai jogar e treinar: Danilo Fernandes, Dudu, Cuesta, Klaus, até que o Dourado tenha boas condições, depois ele vai testar durante as partidas, e Iago, Dourado, Edenilson, D'Alessandro, Potker na direita, Patrick na esquerda e o centroavante, o Leandro Damião. Correndo o risco de, quando precisar, colocar o Wellington Silva no lugar do Patrick. Precisou, coloca. O Nico vai disputar com o D'Alessandro junto com o Patrick com na esquerda, Camilo tu falou. Também. Patrick na esquerda. Vamos matar o D'Alessandro correndo, tá louco? Mas Nesse ele time, desistiu, será que daquela ideia que ele tinha na semana passada até, Rec, que era de colocar o Camilo e o D'Alessandro juntos? Não, mas o Camilo tá mal para Chuchu. O Camilo já foi substituído pelo Edenilson na função. Mas aí ele muda a característica do jogador em função daquilo que ele está pensando em termos de esquematização tática. Tu terias que colocar um jogador assim com uma maior movimentação e criatividade no meio de campo. Aquele meio de campo que o Paluga falou é um meio de campo interessante, mas eu acho que é um meio de campo que peca, né, na armação do jogo. Né? Porque tu vai depender só do D'Alessandro. Mas o D'Alessandro não Tu pode precisa... marcar nesse... Ele não tem que marcar. Mas ele sozinho, tu precisa de ter um outro Mas cara ele junto pelo ali menos para colocou um cara trabalhar. que joga de campo a campo, que é o Potker. Colocou o Nico Lopes, que daí vai o D'Alessandro jogar perto dele. Não, e tu recua todo o time. Não é esdrúxulo o time. Tu recua todo o time e deixa jogar só na tua O casa. problema do Internacional é que o Internacional... Mas aí, Rec, muito previsível. Ele poderia fazer com um desses nove. meia atacantes que o Internacional tem, tá? Recuar um pouquinho ele e fazer uma outra função que nem é a função que o Luan exerce no Grêmio hoje. O Luan jogava como atacante. O Luan hoje joga como meia atacante. Na armação, participando mais da elaboração do jogo, chegando junto. Joga mais de frente pro gol do que... Isso aí tu pode fazer com alguns dos atacantes que o Internacional tem. Grêmio Eu não joga sei no se seria o 4-1-4-1, caso né? de fazer com o Potker, né? Enfim, né? Mas tu Pra ficar mais fácil. adaptares um jogador desse. Para ficar mais fácil, o Grêmio joga no 4-1-4-1 e o Inter joga no 4-2-3-1. O Inter joga um por cada lado e um centralizado. E 2 volantes. O Grêmio joga com um volante a rigor, que é o Michel, joga com Ramiro marcando, com o Arthur marcando, e joga com o Luan e com o novo Fernandinho ainda. Eu vou dizer... Que aí vai ter que inventar, ou é o Alisson, ou é o Everton, e na frente vai ter que ter um. Não sei se vai ser o Cícero, não sei se vai ser o Jael. Michel. Eu acho que inicia com o Everton, né, Rec? Né? Porque o Everton, ano passado, seguiu sendo sobrando esse guri aí. Seguiu sendo um jogador importante. Esqueci de falar do Ramiro, óbvio. Entrou em jogos assim decisivos, teve participação assim, né, extremamente importantes dentro do andar dos jogos, né? E o Everton perdeu o lugar para o Fernandinho. Então eu acho que seria o momento agora de tu dares uma oportunidade para o Everton e tu deixares o Alisson se ambientando, né? Enfim, entendendo melhor a forma do Grêmio jogar. Porque eu acho esse Alisson um excelente jogador. Né? Falei para ti aqui dias atrás. Né? Ele não arrancou bem. Agora, pois é. Então, assim, deixa o Everton, né, ter um espaço dele. Quem sabe ele, né? Eu vi o segundo tempo. Ele realmente vire aquele jogador que tenha aquela mesma postura durante todo o jogo. E não alguns lampejos durante as partidas, né? Eu vi o segundo tempo do Grêmio e Cruzeiro e eu, pelo que eu vi, assim, a televisão é uma coisa que o cara não consegue. O cara não tá no campo, o cara não... É diferente, né? Claro. E o único cara que eu vi que não sentiu foi esse guri, o Everton, esse. Não sentiu a parada. O resto, todo time, tu vê que tá... Faltou perna. Montando o Inter no 4-1-4-1 é mais fácil. Bota o Dourado na frente da área. O Edenilson já é da direita. Se o Patrick conseguisse organizar na esquerda, né? Coloca Potker e D'Alessandro. Mas o Patrick esse não... Potker e D'Alessandro com o Damião na frente. Fica mais fácil. Mas fica Ou Nico e D'Alessandro. Fica previsível, como tu falou. O Patrick esse, pelo que eu vi, ele não recompõe.
tá? Tu perde uma bola muito forte. Isso que ele é volante de origem, né? Tu perde Ele uma mesmo bola, se diz. tu perde uma bola extrema. Não, ele fez 2 jogadas contra o Brasil ali, que não é de volante, vamos ser, né? Mas tu perde a primeira bola do alemão, Charles, que é uma bola muito forte que ele tem. A primeira bola aérea dele não tem, entendeu? E tu perdendo isso aí, tu já perde um. E outra, tu tem 3 paredão para te derrubar, é os 3 caras altos, né? E tu tem mais 2 zagueiros de imposição, Moledo e... Sabe que eu cheguei a pensar numa loucura aí do Odair, que ele está começando. Senão dá para fazer o esquema do Tite em 2008. Mete um zagueirão na lateral esquerda, o Thales na esquerda, mete o Danilo Silva na direita, Cuesta e Klaus de zagueiro, 4 para proteger atrás, esquema uruguaio. Fica um ferrolho. Bota uma. E aí sim, Fica no um meio ferrolho. para frente, o Inter tinha o quê? Naquele esquema do Tite? Bolívar, Marcão nas laterais, Álvaro e Índio. Isso. E do meio para frente tinha Edinho, que ajudava a marcar, Guinha Azul, que sabia jogar e marcava, Magrão, que sabia jogar e 3 caras que... marcava, para liberar quem? Alex, Nilmar e D'Alessandro. Ah, mas esse aí era outro time, né? Ah, não, para Sim, mas tu aí. pode botar Nico, D'Alessandro. Mas olha, e pode, eu vou dizer uma coisa aqui, ó. Wellington Silva. Nada contra o gringo. Eu tô falando modelo. Nada contra o Não tô gringo. falando na qualidade. Mas o É gringo... outro time, né? Não, mas quando o Guia Azul Não, e saía... o Marcão tinha uma saída boa pela esquerda. Não, Sim, mas sim, ali, sim. ali todo mundo sabe jogar, né? Não, mas o Guia Azul, esse quando Naquele saía, era um time. terror dentro do Beira-Rio. Quando ele saía com a bola e ia lá na área adversária para querer... Não sei, e a gente sempre dizia, quando a gente estava vendo o jogo, tem que pegar e botar uma corda com elástico que ele não possa passar no meio campo. Tá nas 2 traves e não Mas passa no vê meio que campo. tá difícil de montar o time do Internacional. O cobertor curto está sempre presente. Cobre a cabeça de estar Olha, com os Rex, pés. se algum jogador... Principalmente do lado direito. Tá? Se algum jogador do meio de campo, na criação, tá? não resolver assim, surgida, né, da última hora aí, ó, o Inter não vai conseguir montar um time com esse grupo. Falta um jogador, pelo menos um jogador do meio de campo, um jogador que tenha a vitalidade de sair jogando, de que tenha senso de marcação, Mas o Edenilson jogador tem isso. com chegada na frente. O Edenilson tem isso tá? aí. Por isso que eu não firmei. O Dourado como segundo. Eu não sei se o Edenilson é Não, esse jogador. Tem sim, hein? tem sim. Ele tem essa marcação, ele tem esqueci o termo. Entrega. Não é entrega. Voluto. O fôlego para fazer isso aí, tá? Para fazer o Pra ir e voltar. ir e voltar. Mas tem o que tem de gente apaixonada pelo Charles de uma hora para outra. Não, Outro dia não. veio o Amarante fazer a defesa do Charles. Tu fez a defesa do Charles. Ah, mas eu sou suspeito. Eu fui eu o que tô trouxe. vendo essa bola. Fui eu toda. que trouxe o alemão. Então eu sou bom. suspeito. Mas assim, ó, ele é primeiro volante. Marcou, largou. Marcou, largou. Na Não realidade, adianta fazer outra coisa. falta no Inter hoje, Rec, 2 jogadores que o Grêmio tem para a mesma posição. O Grêmio hoje tem dois jogadores com essas características, na minha forma de ver o futebol, que é o Arthur e o Maicon, né, que são Sabem levar a bola. jogadores que sabem levar a bola. E sabem marcar, que e sabem marcam, tabelar, que e chegam, tem que fazem velocidade. gol, Mas que eu acho que chutam, o que aproximam. Arthur é mais segundo até terceiro homem, né? Pois é, mas o Inter não tem esse jogador com essa característica. E olha, É o isso Edenilson. faz uma É o diferença Edenilson. bárbara. É o Mas Edenilson. então ele tem que começar a jogar, porque até agora ele não jogou. Não, ele vai e não volta. Aí não adianta. Ele não vai. O Inter tem jogado geralmente com Ele dois. é bom, ele é bom. O Inter mas geralmente, ele não é completo. O Inter geralmente tem jogado com 2, né? 2 volantes, geralmente. Porque o Patrick esse, pode dizer que é volante, mas o Patrick esse não voltou para recompor nesse jogo. Nesse jogo do Eu acho Brasil. que ele tem fôlego para Não, claro ele que tá não. meio- ele E tá é meio- por isso que eu tô dizendo. Ele tá meio redondo. Então tu bota 3 caras para marcar e deixa o maestro livre. Mas, Paluga, assim, ó, tá falando no, É parecido no com o esquema Patrick. do Tite. Só que daí não tem os tranca-rua. Olha só, tá falando no Patrick. Eu gostei do Ferrolho. Tá falando no Charles, né? E tu estás acreditando que sejam jogadores que hoje possam ter uma sequência de titularidade e de resposta imediata. Quero te lembrar o seguinte, ó.
O Luan levou 3 anos para explodir no Grêmio. Concordo contigo. O Everton está no 3º ano dele agora. Tá? E se nós formos analisar os grandes Quer dizer jogadores... que vai ter mais 3 anos de desgraça, é isso? Não, eu acho o seguinte, ó, eu acho que são jogadores Mas que, é normal que isso. poderão dar uma resposta futura, mas que é muita responsabilidade e muito risco, Rec. Né? Tu apostar as fichas nesses guris agora, com esse grau de responsabilidade, né? Sem dar tempo para eles passarem, digamos assim, para um outro patamar dentro da carreira deles, né? Dentro da forma de jogar mais madura, né? mais segura, enfim. Né? Deixa eu só fazer um resumão aqui das principais informações do dia. Nós já fizemos bastante análise aqui, mas na Vassourinha, tem a musiquinha aí do Varre, Vassourinha, do Jânio, não tem mais? Se tiver aí, já pode botar. Olha aqui, ó. Só faltam 4 na vassourada do Internacional. Eduardo Henrique, Serras, Alain Costa e Fernando Bob. Quer dizer, o Serras está bem encaminhado, ficariam 3. Eduardo Henrique, o Alain Costa e o Fernando Bob. Marquinhos foi. E daqui a pouco eu quero que o Evandro fale sobre Anderson no Grêmio. Pelo menos vai treinar lá. Se vai ser contratado ou não, eu não sei. O Dair Helman testou o Elton Silva entre os titulares no treinamento da tarde no CT Parque Gigante. O jogador deve fazer a sua estreia quinta contra o São José no Beira-Rio. Partida inicia às 8 da noite. Lateral Wendel foi reintegrado ao grupo. Comissão técnica acompanha a evolução do atleta amanhã e quarta para definir o aproveitamento dele contra o Zequinha. Lembrando que o jogo é quinta-feira. Repetindo, Marquinhos cedido pelo Inter ao América Mineiro. E aí tem esse trio ainda esperando feição aí. O Serras, Alain Costa, Fernando Bob, mais o Eduardo Henrique. Eu acho que o Eduardo Henrique não é tão difícil. Daqui a pouco aparece um time de segunda divisão aí, quando começar a segundona nacional. E não deve custar muito dinheiro. Esse cara era o 4º, 5º volante lá do Atlético Mineiro, nem sempre que trouxeram, já tinha um caminhão de volantes aí. Ele veio pra cá para ser expulso contra o Santa Cruz e fazer aquela cacaca. Pois, fizeram um esforço para trazer esse jogador, né? Ah, mas... E aí tinha o Atlético Paranaense, que queria também, ou foi para o Atlético depois. Grêmio, Daniel Jablonka, presidente do Defensor, afirma que o clube uruguaio aguarda novo contato do Grêmio para definir o negócio envolvendo Gonçalo Carneiro. Tricolor segue observando a situação do centroavante André, do Sport. Primeira oferta foi negada pelo clube pernambucano. Esse é outro que não quer ficar lá, né? Jael é preservado e é dúvida para enfrentar o Brasil de Pelotas, quarta pelo Gauchão. No Brasileirão, o Internacional enfrenta o Bahia no retorno à Série A do Brasileirão. Partida no Beira-Rio será disputada entre os dias 14 e 16 de abril. O Grêmio estreia fora contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Primeiro Grenal do Brasileirão será na 5ª rodada na Arena. O clássico será disputado no final de semana, no Dia das Mães, entre os dias 12 e 14 de maio. Já se pode dizer, pegando com base a tabela da Libertadores, isso a reportagem foi fazendo depois, nós fizemos depois. No dia 15, o Grêmio joga na Venezuela pela Libertadores, então o Grenal é dia 12. Para se respeitar o mínimo de intervalo entre as partidas. Ah, que pepino isso. Grenal 12 de maio na Arena. Clubes vetam árbitro de vídeo no Brasileirão, liberam grama sintética do Atlético Paranaense e criam regras para jogos de outros estados. Ou seja, o árbitro de vídeo teve aprovação apenas de 6 ou 7 clubes. O Grêmio foi um deles. Os outros todos não quiseram em função do custo. E a Arena, a grama sintética do Atlético Paranaense, acho que foram os boleiros que lá liberaram. Outro dia o Michael disse que se fosse igual do Atlético Paranaense, falou, exatamente. todo mundo podia jogar. Aí, né? Então, acho que foram os boleiros. Exatamente. Equipes poderão atuar até 5 vezes como mandantes fora do estado de origem. Troca de local precisa de concordância do visitante e não pode acontecer nas 5 rodadas finais do Brasileiro. Pelo menos diminuiu a zona, né? Quer dizer, eu coloco o meu jogo onde bem entendo e tu tem que viajar para Manaus para jogar na Arena. Não dá, né? Aí depende dos teus compromissos também. É bom. Ainda mais calendário apertado. E não pode ser nas 5 rodadas, porque daí pode ter chucho. Né? Claro. O cara faz um mexe, tá, eu te dou mais $1 milhãozinho aí, vamos jogar em Campo Neutro, que tá feia a coisa. Senão eu vou cair, sabe como é? Demais notícias, PSG realiza ações de marketing em Paris, homenageando o aniversário de Neymar. Projeções parabenizando o brasileiro foram realizadas no Parc des Princes e no Champs-Élysées.
E parece que o adversário lá não gostou muito, né? Comissão de evitar rebaixamento, o Sidorf é o novo treinador do Deportivo La Coruña. A equipe tem apenas 17 pontos após 22 rodadas e ocupa a antepenúltima colocação no Campeonato Espanhol. Hoje à noite teremos 2 jogos, né? O Novo Hamburgo joga em casa contra o São Luís e o Avenida joga em casa contra o Juventude. Os 2 times, Juventude e Avenida, têm 4 pontos. No jogo de Novo Hamburgo, também um jogo de desesperado. Não, São Paulo? O Novo Hamburgo tem 1 ponto e o São Paulo tem 3. É Novo Hamburgo e São Paulo. Novo Hamburgo e São Paulo. Falou São Luís. Não, São Luís perdeu ontem. É, mas falou Novo Hamburgo e São Luís. Perdeu. O São Luís perdeu de 1-0 pro VEC. Tem que secar o Novo Hamburgo hoje, né? Eu acho que não. Não, O São empatezinho. Paulo é o primeiro fora. Não, né? empatezinho, né? Tem que ser empate. Empatezinho. O Grêmio tem que torcer por empate em tudo. Empatezinho tá bom. Só tem que ganhar pro Grêmio o Brasil de Pelotas, que não é o caso do confronto direto agora, depois. O Caxias, porque esses 2 estão classificados. Até o Internacional ganhando pode dar uma força, porque daí vai ganhar de adversários diretos na classificação. E o São José. Esses aí tem que ganhar. Esses aí vão classificar. É isso aí. O São José tem 10, o Internacional tem 9 e os outros 2 que eu citei tem 13. E E o aí Grêmio- vem com 7, VEC. E o Grêmio vai time titular agora. Cruzeiro. Com 13 Contra o Brasil? talvez até já estejam classificados. Não, esses aí já estão. Hein? Então, né? Porque a projeção Mesmo que eu com faço 13. pro Grêmio. Então, para ter coerência, eu faço projeção pro Grêmio 4 vitórias. E deu. E aí é os mesmos 13 que esses aí já tem. O Grêmio vai com o time titular agora na Arena? Claro. Sim. Até porque Contra o tem uma Brasil. semana de intervalo antes da partida do A Independente. única dúvida que eu tenho é se vai jogar o Ramiro ou não. Porque Aliás, ou testa a alternativa e outra, tem que ver um pouco mais desse Madison, né? Daqui a pouco bota o Madison com o Léo Moura, é jogo em casa. Porque tem que ter segurança contra o Independiente. Né? Eu gosto daquele outro guri da base lá, o outro volante. Caio, O Jailson. Machado, Esse aí. Palpino. Jailson. Jailson. Não, esse aí tá numa má fase, mas vai jogar. olha a sequência do Grêmio, Rec, como é complicado e como aquilo que o Léo Moura falou. Mas de o que Arthur vai jogar contra o Independiente. Né? O Arthur joga. Joga. ele não participou nem do jogo treino Mas, ontem. vai ser preservado. Ainda em Com a recuperação. semana passada, tá? O Maurício fazia aqui a sequência complicada do Juventude. Agora está fazendo a sequência complicada do Grêmio. Mas a sequência do Grêmio, Evandro, Não é complicado nada. pega a partida da semana. Eu tô falando. Tu já vê com essa Eu não tô conversa. falando complicada pelos adversários, eu tô A falando única pelo coisa que tu acúmulo de acertou nos dados. últimos tempos é que o Cruzeiro, Que o Cruzeiro ia podia ganhar. ganhar. Que o Cruzeiro ia ganhar Deu do um Grêmio. chute tá na bom. lua e acertou. Tá Não, bom. mas o Maurício está certo. Não é nem tanto pelos adversários, mas é pelo acúmulo pela de sequência datas. de jogos e tu teres que seguir jogando com o time alternativo. O Grêmio joga agora. Joga dia 7 contra o Brasil, ok. Dia 14, primeira partida da Recopa na Argentina. Dia 14. Dia 14, De quarta-feira que vem. Não, fevereiro. Fevereiro, E o Arthur vai jogar. Vai jogar. Arthur vai. Semana que vem. Não, Vai jogar. não tem ritmo. Com quem o Grêmio joga no fim de semana? Não joga. É carnaval? É carnaval. Mas então mais tempo para se Sim, recuperar. e vai Mas entrar o Arthur, sem fazer nenhum jogo o Arthur sem ritmo entra brincando. disparado. Tá, Mas vamos lá. o Arthur eu acho que já vai ficar na reserva quarta-feira contra o Brasil. Joga 10, 15 minutinhos, Isso né? aí, é isso aí. O Arthur. E aí treina um coletivo contra os juniores. Claro. Vamos Ou lá. chama o sindicato dos atletas Chama lá o para meter os gols, isso né? aí. Chama o sindicato de novo. Estão sem fazer nada mesmo. Ó, Olha só. o Anderson saiu do time do sindicato, vai treinar no Grêmio. Olha só, 14 de fevereiro, jogo da Argentina na Recopa, Grêmio Independiente. Dia 17, de novo horário aquele das 9h30 da noite. Veranópolis e É Grêmio. um sábado? É um sábado. Para aí. Ah, barbaridade. Como é que é? De novo. 14 de fevereiro com o Independiente na Argentina. Tá. Dia 17 enfrenta o Veranópolis, o Antônio Davi Farina, 9h30 da noite. Mas um sábado. aí bom pro Grêmio. Porque o Grêmio vai viajar na madrugada do dia 14, chega aqui no dia 15. Mas aí descansa dia 15, ainda tem 16 e 17 para. 17 E joga. depois? Não, mas joga às 9h30 da noite. E depois dia 17? Mas não treina, né? Só faz um coletivo dia faz na 16. sexta. É, mas não bota time titular pra jogar lá. Dia Aonde? 16. Em Lá na- Veranópolis. não Mas bota. precisa dos pontos. Acho que não bota. Não, vai botar um misto. Então vou te Tá, fazer, mas eu vou facilitar o teu cálculo. O Grêmio ganha 3 em casa e 1 fora. Ou ganha do Juventude, ou ganha do Internacional, ou ganha do Veranópolis. E ganha as 3 em casa. O Grêmio vai ter que ganhar as 3 em casa. A sequência, então, Raik, Vamos lá. Eu quero te atrapalhar, mas- 14 com o Independiente, Recopa Sul-Americana.
Dia 17, Campeonato Gaúcho com o Veranópolis Empate em ali. Veranópolis. Aí, empate. Dia 21, quarta-feira, mais um jogo independente pela Recopa. Dia 25, domingo, 4 da tarde na Arena, Grêmio Novo Hamburgo. 8. Tem que ganhar. Tá, 8. Terça-feira, aí isso aqui tá estranho, porque vai jogar no domingo e depois na terça. Contra o Defensor na estreia da Libertadores quarta. fora de casa. Então, Vai ser quarta. É. Vai ser quarta esse jogo. Tá. Mas pega essa sequência. Até dia 27, 28 de fevereiro, Tá. enfrenta, Já tá com 8 pontos no Gaúcho. enfrenta o Defensor. Depois joga contra o Juventude no Alfredo Jaconi, dia 9. 4 de março. 9 pontos. Dia 7 de março, são 3 dias depois, enfrenta o São Paulo de Rio Grande em Porto Alegre. 12. Joga o empate o Grenal. Rec E aí o Grenal no dia 11. Joga pelo empate. não vai jogar com o time titular nesses Não jogos. vai fazer essa sequência Não tem como. inteira. Não tem como, Rec. Não tem como, porque assim, ó, foi a primeira partida. A mista contra o Veranópolis, Não, empate. vai ser misto. Contra o Juventude, Vai ser misto, empate. vai ser misto. Agora, Ganha o time do São titular Paulo, não tem ganha como. do Novo Hamburgo, O empata time com titular isso. vai ser na Vai ser plausível. na Ou o São decisão. Paulo- na- Os galácticos da linha do parque, como O diz time o Rec, titular contra a são os prisão da dois, vitória. os dois da Galácticos estão Recopa ferrados. e a e a Libertadores. Os Galácticos estão. Os galácticos vão precisar. Os Vai ser Galácticos- o 10º jogo da competição. Não funcionou esse esquema dos Galácticos. É igual aquela história do Novo Hamburgo. Os Galácticos também não funcionaram. O Barcelona, aquela vez, não deu certo também. Ué, o Flamengo aquela vez também. Como é que é? Edmundo, Romário e Sávio. Ataque dos sonhos. Não ganhou nada. Quase foi pra segundona. E o Lucha treinando ainda. Professor. Ali treinou também a Paulinho. Ah, o Apolinho O também. Washington Rodrigues. É? Flamengo é uma festa. Já foi mais. 2 repórteres trabalharam no Flamengo. Hein? Um como presidente e outro como treinador. O Kleber Leite foi Kleber presidente Leite, e foi vendedor de reclameiro, que levou para lá a empresa essa da Petrobras, a Lubrax. O Kleber Leite, era a empresa do Kleber Leite. E era da empresa aquela, como é que era? Aquela do... A que vendia... A que comercializava ingresso, sim. né? Trafique. Não, Trafique. não. Ah, era Trafique, outro. ele era Clef, representante. É? Clef. Ah, é? Kleber, Não, eu Kleber. achei que era Kleber Trafique. e não sei o quê. É, eu achei que era... Ah, é, isso mesmo. É, tá certo. Mas tá mudou. certo. Não, a Trafique é o cara aquele que teve que confessar e foi preso. É, mas ele Ele era repórter também. É, ele Era tava repórter ali, também. tava Não, eles ali, né? faziam os mechos. Aliás, viu, Rec, a minha senhora que estuda Ela que francês, entende de futebol naquela que fala francês, tá? Diz que diz que teu francês tá brilhante quando tu Ah, falou é? o Parque de France. Como é que Parc é? de France É. e Champs-Élysées. A doutora, né, a dona Laís mandou dizer que teu francês tá Não é brilhante. no Champs, ele é na Champs, porque é uma Na avenida, Champs, né? tá bem. Champs-Élysées. Não, mas é sem o P, viu, Rec? Não é Champs-Élysées, é Champs-Élysées. Champs ali. E a linguinha Champs-Élysées. Champs-Élysées. Tá bem? Como é que é? A câmera não dá. Champs-Élysées. Mas aqui, ó, o Parc de France, que é um dos locais mais visitados pelos turistas. Porque é um estádio histórico, né? Então, Já fui lá. E a posição ali é sensacional. Já fui lá, o Sai lugar, dali já tem uns lugar Mini Night, né? maravilhoso, é. Já tem na boca ali, já tem bar. né? Na calçada. Cheio de boteco. Cheio. Melhor que ali, só no Humaitá Vila Farrapos ali, né? Pois é, o Grêmio ali eu acho que é o maior índice de bares no planeta. Não, aquilo ali é uma maravilha, tia. Eu vou lá embaixo da Marquise do Beira-Rio, no Bar do Nego Velho. Ah, Bar do onde é Nego que Velho. esse Inter pode chegar? Ou tu tá de fraldão? Não, eu... Falou. Rapaz, eu fraldão não uso nunca. Não Não vem de onde? Não, é? De não tem isso Belaor aí. O Belaor disse que o Inter não ia cair. Não. Não. Eu acho que vai ser um ano difícil. Tão difícil quanto foi o ano passado. Eu acho que a gente vai beliscar uma Sul-Americana. Acho que tem que ser bem consciente. Né? Confio no Odair, confio no Caíco. Né? O Melo é um cara que não aparece. É um cara que, nos últimos vice-presidentes de futebol que o Internacional teve, é um cara que menos aparece para. Eu acho que é um ponto positivo. Não é aquele pavão que lá vai para frente, vai, sabe? Eu acho que é um ponto positivo a ele. Mas o doutor Faz Pellegrini sentido. não gostava muito da entrevista. Não vou nem entrar no mérito. Não vou nem entrar no mérito. Mas, enfim.
Acho que... O doutor Pellegrini gostava de um volante. Fosse 5, ele mandava buscar. Lateral direito também. Vai, filho. Vai. Mas eu acho assim, eu acho que vai ser um ano difícil, mas a gente vai beliscar o gauchão aí. Acho que o Grêmio chega também. Acho que provavelmente vai dar Grenal. Eu não sei se cruza antes ou não. Cruza, bem provável. Se não for primeiro e segundo, a chance da Grenal é muito forte. Então vai dar Grenal antes aí, vamos ver. Ou cruza já na próxima ou cruza depois. A gente vai preparar o Anderson para esse Grenal, viu, Rec? Vai ser a próxima estátua. Se o Tomara, vai ser a próxima estátua. Aí. O Anderson preparadinho, fininho. Tomara que sai no bid durante a semana, vai tremer o Beira-Rio. O Anderson até aqui, na versão... o Beira-Rio não treme, O Anderson até aqui, na versão torcedor, o Anderson está perfeito. Ele salvou o Grêmio e rebaixou o Internacional. Claro. Isso é o sonho de consumo. Vai ter portas abertas sempre lá, Rec. O Grêmio estará sempre É a próxima estátua. de portas abertas. Mas eu acho que o melhor jogador do Grêmio não foi o Anderson. Para mim foi o Ronaldinho. E aí... Todos Quer revelados. provocar? Não, Paluga. Aí eu quero elogiar, que foi um dos Paluga. maiores jogadores da história Paluga. do futebol mundial. Paluga. A tua preocupação é se é Falcão, se é Não. Fernandão. Não. Tá? Lá no Grêmio, assim, já está decidido, tá? Eu tô falando... É o cara que vai ter estátua, é o Renato, pronto. Tá bom, mas... Sem discutível lá, rapaz. Eu acho assim, ó. O Anderson, se sair para nós, é uma boa. E o Ronaldinho é um cara que merece... Eu acho que... Sempre falo do Inter, que o Inter trata mal seus ex-atletas, não sei o quê. Eu acho que o Grêmio também foi muito mal com o Ronaldinho, porque o Ronaldinho, afinal, foi o maior jogador do mundo. Nos ajudou muito. Duas vezes. Nos ajudou muito no nosso título mundial de 2006. Se os nossos marqueteiros aí estivessem nos ouvindo, tu imagina um Grenal daqui a um mês, assim, com o Ronaldinho pelo Inter e o Anderson pelo Grêmio. Mas a gente... O Ronaldinho tá pior ainda do que o Anderson. O Ronaldinho tá focado no projeto senador. Não aí tem o 10 do D'Alessandro, é mais difícil. O nosso 10 é... Agora, o que é o cara se acostumar a ser famoso, né? O Ronaldinho não tem nada a ver com o Senado, nada a ver com política. Bom, o Romário também não tinha, né? Mas vocês acham que ele vai... Mas eu tinha... firme. Bom, nós vamos entrar em política agora. Mas vocês acham que ele vai... Eu queria que se o Anderson jogasse, nós teríamos esse trio de volante, a gente teria, e os dois zagueiros. Era só isso que eu queria nesse Grenal. Como é que é? Esse trio de volante que eu disse, com Charles, Edenilson e Dourado, e os dois zagueiros ali, o Thales e o Moledo. E o Moledo. A linha pega com aqueles dois ali. E pega. Ah, tu queria o Anderson para massacrar o cara? Não. Estou dizendo que nós estaríamos melhor preparados se tivesse esse meio forte e esses dois zagueiros. Mas aí entra o que disse o Evandro no começo do programa. O Internacional tem que preparar um time para qualquer jogo. A escalação do Grêmio nós sabemos de cor, jogando em casa ou fora. Teve só um momento que o Renato jeito de escalou mais jogar, a marcador. escalação, é isso aí. Teve um momento que o Renato botava um marcador a mais e tal. O Grêmio de 95, que ganhava tudo, era assim também, Rec. Tá? O Grêmio de 2001 era assim também. O Inter de 97... Eram os times prontos, todo mundo sabia. O Inter de 97 que beliscou com o Celso Rotti, e era um bom time o Internacional, encarou os grandes times. O Internacional só tinha uma mudança, mas todo mundo sabia de cor. Era Arilson ou Marcelo, dependendo da necessidade. Se tinha que fechar um pouco mais, era Marcelo que sabia jogar. Se desse para abrir um pouquinho mais, era o Arilson que atacava mais. O Marcelo era o Marcelo Rosa? Marcelo Rosa. Marcelo Rosa, né? O presidente Koff era apaixonado pelo Marcelo Rosa. Era bom jogador. Sabe, cara? Bom jogador. E ele não era tão completo quanto o Arilson, mas em jogos mais encardidos, ele era mais importante que o Arilson. E o Arilson entrava quando o adversário estava cansado e quase sempre resolvia o jogo para o Internacional. Tinha a voz bem fininha, né? O Marcelo Rosa, né? Anderson, e a estrutura Fernando... A estrutura dele física era maior também, né? Sim, bem jogador maior. forte. Anderson, Fernando, Arilson, Sandoval, Arilson, ou Marcelo, Fabiano e Cristian.
Sandoval jogou muita bola aqui também, velho, naquele time ali. E não, Jogou muita bola. Era o Ramiro. Em 97, E era um baixinho. em 97, Era um Inter- pequenininho. Pequenininho. Tá? Em Mas 97, jogava o Inter foi bola. campeão com o gol do Fabiano, dentro do Beira-Rio, ao chão. E depois teve o Grenal brasileiro lá no Olímpico, que jogou esse time aí. Ele foi de 5-2, aquele que o Inter colocou. Não foi 97 Foi. ou foi 98? 97. Foi 97. 97. É o E aí o 5-2 Inter foi. beliscou uma semifinal, uma coisa assim, não foi? Acho que foi. 97 foi? É. Que aí o Regis Rezin fez aquela matéria que o Inter ia comer o porco, era porco, peru e peixe. Né? E aí fizeram uma matéria e os caras usaram lá. Usava muito naquela época, lembra? Internacional ia comer o porco, o peru e o peixe. Queria saber qual. Só para ajudar. Foi uma confusão. Só uma ajuda. É. Ah, tá louco. Já voltamos. Não sei se eu não falei peru, é galo, né? Galo, peixe e porco. Falou, Peru. Falei peru, né? Não sei de onde é que eu tirei peru, não tem nada a ver. O galo, que é o Atlético Mineiro, o peixe, que é o Santos, e o porco, que é o Palmeiras. Era com quem o Inter ia duelar. E aí eu me lembro que o Filipão tocou uma flauta no Internacional e o Fernando Carvalho respondeu duramente ao Filipão, no microfone desse humilde repórter. Cheguei lá e disse, e essa briga com o Filipão? Teve uma época que o Fernando Carvalho meteu a mão com o Cacau, né? Falou que era um maquinista machucado. Foi no 5-2, eu acho. Assim. Foi no O Cacau 5-2. tinha quebrado. Com a perna engessada. Engessada. O motorista, isso, o motorista da patrola tá engessado. Não sei. Engessado. A patrola tá com o motorista engessado. Essa foi boa. Foi tudo no mesmo ano, era uma guerra aquilo, né? Aliás, o Denis estava contigo hoje. O homem da patrola. Muito Foi pro Denis? bom programa com o Denis. Mas o Cacau era o presidente? Era. O Cacau era o presidente e o Denis 97, Abraão era 98. E o Denis Abraão era o vice-futebol, isso mesmo? Não, o Denis era Agora, vice. César Pacheco. O Denis era vice de administração. Mas quem usou o termo Foi o Denis. foi o Denis, né? Aham. Foi o Denis. O César Pacheco foi um dos vices da época. Inclusive, foi campeão da Copa do foi Brasil. campeão da Copa do Brasil de 97. Mas teve uma época que caiu o César Pacheco e assumiu ali Marcos Herman, E o Duda. Crefe, Isso aí foi em 90. 97 também, 97, 98. 98. Isso foi em 97. É. E aí depois entrou o Praz e o Saul. Quando o Grêmio já estava no rebaixamento. Mas aí foi em 98. Que o Grêmio ganhou do Corinthians. Entrou o Celso Rotti, empatou as 6 primeiras. Mas o Praz e o Saul eles não entraram no lugar do Herman e do Duda? Não, na finaleira de 97, assumiu o seu Petri com o Beto Almeida lá na Rua Bariri, em 97. Em 98 a coisa estava feia também. Entrou o Celso Rotti, empatou 6 partidas e deu aquela depois ganhou combinação 6. perfeita na última rodada, que o Grêmio ganhou de virada Sim. da Portuguesa, e aconteceram todas as combinações. Era impossível o Grêmio classificar. Classificou. No Aí- oitavo e cruzou com o Corinthians. Cruzou com o Corinthians. Aí o Grêmio ganhou lá um jogo de 2-0, gol do Itaqui do meio da rua e de virada, de voleio, do Clóvis, centroavante que tinha vindo do Guarani de Campinas. Aí o Corinthians ganhou a outra partida por 1-0. 1-0 e 1-0. Não tinha saldo qualificado, né? Não tinha saldo de gols. Fomos para um terceiro jogo, né? Aí o Corinthians ganhou de 1-0, gol do Capetinho. Gol do Capetinho. É. Mas é... Uma cobrança de escanteio, não É foi? isso. É, né? Falhou todo mundo e o Capetinho fez o gol. Histórias da bola. né? Bah. Sabe que às vezes o cara fica até pernóstico dizendo eu tava É que a lá, gente tava lê lá, muito, tava lá. né, Rec? É. Né? Não, é o- A como é gente que é? não, a gente não viveu tudo isso. Pesquisa no arquivo, né? A gente lê. É isso que eu aí, era né? fominha, eu era fominha. Então, vou dizer, em 96, 97, eu estava entrando no consulado de Gravataí. 96, 96, eu 97. estava lá na terra da linguiça, Internacional e Bragantino. Figueiredo era o técnico do Internacional. Eu lembro do Toninho jogando sinuca com o Haroldo de Souza e tal. E o Figueiredo tinha uma dúvida na lateral esquerda, Branco ou Vinícius. O Leandro errou um pênalti, o Internacional perdeu por 1-0, empatou e ficou fora. E o Grêmio botou o aviãozinho aqui, tomou 3-0 do Goiás, eles estão fora. Ali começou a história do aviãozinho.
O Inter dependia de uma vitória do Goiás aqui, uma coisa assim. Não, uma derrota do Goiás. E o Goiás meteu 3-0 no Grêmio e o Grêmio tocou flauta depois do jogo. Eles estão fora. A banca paga e Aviãozinho, recebe. aviãozinho. Ali começou o aviãozinho. Mas parou essa história de aviãozinho? Parou, né? Não tem mais. Não... Agora é drone. Quebrou o Agora é negócio. drone. Agora é drone. Agora é drone. Não, isso aí, Drone é mais barato. isso aí nós inovamos aí, a tecnologia do terceiro flauta. milênio, né? Agora é drone, agora é outro departamento. Por falar em tecnologia, Rec, está repercutindo muito nas redes sociais e muitos tweets sobre essa questão do árbitro de vídeo. clubes Os não clubes que quiseram votaram pagar. a favor e contra. Os clubes que votaram a favor do árbitro de O vídeo. Grêmio é um. Grêmio, Inter, Palmeiras, Flamengo, Ah, o Inter Chapecoense, votou também, então. Chapecoense, Botafogo e Bahia. O São Paulo se absteve. Os demais votaram contra. Porque cada clube... Eu ouvi numa emissora de rádio hoje só falando em Grêmio. Então o Inter também votou a O favor. custo do árbitro de vídeo seria de 20 milhões de reais, 1 milhão para cada clube. A CBF disse que não queria pagar porque não tem lucro no Brasileirão, então não tem por que investir. 20 milhões, tio. É grana, né? É grana. Nós somos pobres de maré desse. 20 milhões é merreca. Quanto é que vai ser não, o para brasileiro? aí. 20 milhões é 5 milhões de dólares. Não, 5 milhões de euros. De euros, é? De euros. Vocês estavam falando na França? Se a Copa do Brasil vai ser 6 milhões de dólares. 6 Se a milhões. Copa do Brasil vai ser 50 milhões, quanto vai ser o brasileiro? Você sabe? Menos. É menos porque a Copa do Brasil, na premiação, está embutido o direito de TV. No brasileiro, ele é negociado separado. É verdade. Já voltamos, já voltamos. Muito bem, estamos de volta e já quero de cara dar um bom recado para você. Vou falar das melhores panelas do planeta. É claro que eu estou falando da Frigigold. Frigigold que lhe dá 2 anos de garantia. Nunca houve na história uma devolução das panelas e frigideiras Frigigold. Você tem 2 anos de garantia. Se precisar, tem demonstração grátis aí na sua casa. Você pode pagar em suaves prestações. E tem mais. Você vai ganhar muitíssimo em saúde, porque nunca mais vai precisar usar óleo. Ou seja, você vai ganhar durante 15, 20 anos, não só em saúde, como também em dinheiro. Tá? Não precisa comprar óleo. Mas veja mais vantagens no VT. Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo, agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batatinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? E o melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A Frigigold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos a sua ligação com uma super promoção para a sua região. Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigigold. 4003-4220, vá ligando, a sua ligação fica registrada e você vai ter em casa as melhores panelas do mundo. Essa gurizada do Grêmio, Evandro Krebs. Falar em gurizada, antes de entrar nesse assunto, Rec, tá? O Ferrari, nosso amigo Ferrari, me mandou Homem do biscoito. me mandou um WhatsApp aqui dizendo o seguinte, que ele concorda com tudo aquilo que eu falei do Paluga e que isso só valoriza o fato dele ter ganho todos os grenais que ele disputou da base com o Paluga até hoje. Ele nunca disputou um. Nem o. Não sei, e o outra Ferrari- coisa que ele te Ferrari mentiu. que me mandou. Que ele ganhava do Bonami sempre foi meu freguês. Nos 2 lugares. Beijo, Pô, isso Ferrari. é, olha aqui, isso aí tu tira limpo com o Ferrari agora na próxima vinda dele. Amigão nosso. Jogava uma bola redondinha no meio. Não, Ferrari. jogava não, joga ainda. Bem Aqui em balaqueiro. Canoas, aqui em Canoas, hein? Ele toma umas beliscadas no tornozelo de vez em quando, meu volante lá. Ele sabe. Ferrari é um camarada Gente boníssima. e trabalhador Amigão. também. E- É virador, tanto no Grêmio quanto no Zezé. lá. Marrec, questão da gurizada, tá? Eu acho exatamente aquilo que o Denis falou para ti hoje no programa, é aquilo que eu penso em relação a essa gurizada. Estão ganhando know-how.
É isso aí, Rec. Entendeu? Assim, ó, porque o Grêmio poderia fazer isso. Tá? Assumiu alguns riscos, evidente. Nós estamos aí hoje, tal, essa apreensão, né, de parte da torcida, que, né, o time não vence, o titular não venceu. A arrancada é assim, Rec. É assim, não tem outra forma. Claro, o ideal não era tu lançares um time só de gurizada. Mas não houve um time só de guris também. Né? O Grêmio usou esse time de transição também, né, para ir integrando alguns novos contratados. Ah, mas não deram resposta? Bom, mas aqui, ó, estão iniciando o ano, estão iniciando a temporada. O time principal que jogou agora, né, não ganhou, não porque foi superado pelo adversário. Perderam 10 gols lá, Rec. Perderam 10 gols contra o Cruzeiro. É normal, já vai jogar melhor agora na próxima partida. Não esperem de que vão acabar com o Brasil de Pelotas. Não, o Brasil de Pelotas está bem ajeitadinho, um time muito bem treinado, tem um excelente treinador que conhece o nosso futebol, né? Tem um plantel que tem a cara do nosso jeito de jogar Campeonato Gaúcho também. Então vai ser um jogo complicado, mas já vai ser melhor. Talvez a gente ganhe 1-0, 2-1, não tem problema, tem que ganhar. É assim mesmo. Tem que pontuar. É assim, E outra claro. coisa, o Brasil vem sem os 2 zagueiros titulares. Para o Brasil, Leandro Camilo é pro bom Brasil, que desfalque o Grêmio. Para o Brasil isso é muito importante. Né? Tu perder... Peça de reposição não é a altura. Claro É que difícil não. encontrar 2, imagina encontrar 4. Sim, o Grêmio, quando perde um zagueiro titular, já tem dificuldade, Mas imagina o o Brasil. Inter que não tem a dupla confirmada ainda. Exatamente. Foi buscar o Moledo lá na Grécia e tal. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. A Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. centraldemóveisrs.com.br. A Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul. Aluguéis, condomínios e vendas. Venceslau Escobar, 1786. E também no endereço tradicional, na José do Patrocínio 381-385. Pede apoio. Possui 20 lojas, situadas no Rio Grande do Sul, mais de 20 lojas, e também em São Paulo, trabalhando com as principais marcas de produtos médicos, ortopédicos, hospitalares e de bem-estar. Acesse o site pedeapoio.com.br e faça a sua compra online. Só produtos de primeira. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. A boutique de acessórios para o seu celular é Celular Sul. Aí está a solução. Capas, películas, fones, carregadores para todos os tipos e marcas. Avenida Cavalhada 2593, Zona Sul de Porto Alegre. Telefone 3095-0101. Bascaria é a melhor pizza de Porto Alegre. Quem não conhece? Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo, Bascaria. Comendador Caminha, 324, em frente ao Parcão, ao lado do Parcão, como queira, bem localizado. Peça também em casa, liga agora. É a melhor pizza de Porto Alegre. E o custo, bem pequenininho. Na tela aí vai correndo as opções, né, que você pode adquirir, 3061-6262. 3061-6262. Bascaria, inclusive, agora reformou o mezanino, que é ali onde a corneta come, né? Porque ali no salãozão ali é mais difícil, dá para namorar. Ali na famosa Zona do Agrião, né? Ali é. Zona do Agrião. É boa essa pizzaria. Não, essa aí não tem. E vou te dizer, todo mundo conhece. Que coisa boa, o cara está sempre procurando. E é o único lugar... Já comeu tapa, a entrada, aquela É. recheadinho. E é um dos poucos lugares em Porto Alegre que tu nunca fica sozinho. Tu pode ir até sozinho, mas tu não sai sozinho de lá. Mas olha aí, vai arrumar uma confusão. Já vai Mas tomar... eu vou sempre com a minha senhora lá. Eu não tenho esse bem problema. acompanhado. Eu não tenho esse problema. Agora, para quem tem aquela coisa, não, eu vou sozinho e tal, né? Em nome da tua senhora, cartão foi me dado pela Luísa Reis, que hoje está bandeirando, né? Ou vai bandeirar?
Não lembro em qual dos dois jogos. Vou buscar aqui. Mas Juventude trabalho. Avenida é ela, É Bandeirinha. a Avenida agora. É, claro. Tá nos Eucaliptos, 19 minutos. O nome da dona... Ela que entende de futebol lá. O Rec E guarda os que- cartãozinhos ali, olha só. Ué, figuraça. aquela carteira dele ali, ele carrega até título de eleitor ali. Todo carrega tudo. Não, aquilo ali, eu vou te dizer, se eu perder isso aqui, eu fico bem louco. Tem senha, tem um monte de coisa aqui. Se o cara diz, entrega a carteira, você fala, não, aí não. Tá mentindo. Já voltamos. Muito bem, só para as considerações finais aí. Evandro Krebs, o que você espera do Grêmio esse ano? Eu sigo otimista, Rec. Né? Eu acho que o Grêmio tem Brasileirão. tudo. Acho que o Grêmio tem tudo para dar seguimento a uma história de conquistas recentes, até porque tem dado continuidade a uma política de futebol, né? E eu estou muito otimista nesse sentido assim, e aguardando, né, que seja anunciado o novo vice-presidente de futebol, enfim, né, para que se dê seguimento a todo esse trabalho bem estruturado que vem sendo feito. Paluca. Um abraço a todos do movimento Gigante Colorado, em especial ao Vocês Marcelo. vão concorrer ou não vão? Não aparece Não grupo sei. novo. teu Marcelo Amoretti, nosso coordenador, um grande abraço, tá? E um ano de recuperação para o internacional, um ano de limpeza e de muito profissionalismo. Para a gente, o ano que vem, sim, colher frutos, que esse ano vai ser difícil. Amanhã, à noite, teremos 2 grandes atrações aqui. 2. Espero vocês.